Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Venho aqui gravar um vídeo com o objetivo de mostrar o poder de Deus em que eu procuro me esforçar para crer. É verdade que eu tenho sido atacado pelos espíritos malignos para desacreditar nesse poder de Deus, mas eu tenho insistido em crer nesse poder de Deus e buscar esse poder de Deus, como eu vou ler em um versículo especial aqui para vocês verem. Bom, antes, eu gostaria de orar com você para depois de conversar. São 14 versículos que eu vou ler e comentar aqui sobre o poder de Deus, a necessidade de buscar e o porquê buscar esse poder de Deus. Então vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, glorioso é o teu nome, majestoso é o teu nome. Pai querido, mesmo que eu falhe, o Senhor não falha. Mesmo que eu peque, o Senhor não peca. Mesmo que eu te desagrade, o Senhor continua me amando e querendo bem para mim. E eu sei que o Senhor não só me ama, como ama todo aquele que não pecou contra o Espírito Santo e que não blasfemou contra o teu Espírito Santo e que mesmo pecando, o Senhor ainda ama, porque o Senhor não foi afastado da presença dessas pessoas ainda. O Senhor quer que elas salvem, e o Senhor quer que eu me salve. Por isso eu creio que o Senhor tem movido a minha vida através do Espírito Santo, e eu te peço que o Senhor faça isso com essa pessoa que está ouvindo também. Que o Senhor a fortaleça na fé e a ajude. Tenha misericórdia de nós, dê-nos sabedoria, dê-nos vida para podermos praticar a tua palavra e viver o teu evangelho e te agradar e ensinar aquilo que te agrada para que outras pessoas possam buscar aquilo que te agrada e viver uma vida que te agrada, porque isso é o melhor para todo ser humano e leva a vida eterna em felicidade e verdade junto com Deus depois do juízo final. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a vida eterna já e gozar da plena felicidade depois do juízo final, quando o Senhor Jesus virá para julgar o mundo e salvar os seus definitivamente. Ajude-nos, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Agora são 2 minutos e 17 segundos. Bom, vamos ler os versículos. Eu vou colocar aqui, começando com o versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. O livro da lei aqui seria o que Josué tinha em mãos, que eram os livros que Moisés escreveu antes de morrer. Moisés deixou esses livros, 5 livros, 5 Pentateucos. Esse é o livro da lei que Josué... Mas hoje, o livro da lei para nós é todo o Novo Testamento, que eu creio no Novo Testamento da Bíblia evangélica, e que é o mesmo da Bíblia católica, e todo o Velho Testamento, que eu creio da Bíblia evangélica e não da Bíblia católica. Porque na Bíblia evangélica, o Velho Testamento é igual ao dos judeus, que eu creio que Jesus usava na época de Jesus. Então, para nós, não cesse de falar desse livro da lei, significa toda a Bíblia que nós usamos hoje, e não só os 5 livros que Moisés escreveu, que era o livro da lei para Josué nesse momento. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-aventurado. Tudo bem, esse versículo está dizendo o quê? Está dizendo para a gente não cessar de falar do livro da lei e meditar nele dia e noite. Para quê? Para ter cuidado de fazer o que ele disse. E aí nós teremos prosperidade e seremos bem-sucedidos. Agora, o que esse livro da lei diz? Os versículos seguintes dizem isso um pouco. Vamos ver lá, são 2 versículos que falam a mesma coisa, iguaizinhos, na Bíblia evangélica, pelo menos. Que é a 1 Crônica 16:11 e Salmo 105:4, que diz o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Ou seja, nós temos que falar para todas as pessoas, para nós mesmos, que nós temos que buscar o Senhor Jeová. O Senhor aqui é o tetragrama dos judeus, Jeová, ou Javé, ou Yavé, que é o tetragrama que hoje não sabe mais como pronuncia, porque perdeu-se a pronúncia, porque os judeus deixaram de pronunciá-lo em temor de pronunciar erradamente. Então, nós temos que buscar Jeová, o Senhor, e não só Jeová, como também o seu poder. Nós devemos buscar continuamente, eternamente, constantemente, perpetuamente a presença de Jeová, a presença do Senhor Deus.
Diz aqui o versículo, o Salmo 105 diz a mesma coisa que 1 Coríntios 16, 11. Salmo 105, 4, que diz: buscar o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença. E aí o versículo 5 parece um contraste, o capítulo 5, versículo 3 de Mateus parece um contraste disso. Primeiro diz para a gente buscar o Senhor e o seu poder e a sua presença eternamente. E aí no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Essa palavra humilde aqui no original, como em outras traduções da Bíblia, é pobre. Ou seja, Jesus está dizendo que felizes ou bem-aventurados são os pobres de espírito. Ora, se nós temos que buscar o Senhor e o seu poder e a sua presença perpetuamente, Deus é espírito. E eu vou ler mais para frente que vai dizer que nós devemos nos encher do espírito. Só que esse espírito aqui, inclusive bem aplicado em letra minúscula, é o espírito desse mundo. O espírito desse mundo, nós temos que ser pobre dele. Porque se nós formos pobres do espírito desse mundo, o reino do céu será nosso em Cristo Jesus, do Senhor Deus Pai. E nós poderemos continuar buscando o Senhor, o tetragrama, em nome de Deus, e o seu poder e a sua presença perpetuamente, constantemente, eternamente. E aí o versículo 10 eu coloquei aqui, versículo 26 do capítulo 10, 1 Coríntios, eu coloquei aqui, para nos atemos a quem é o Senhor que nós devemos buscar e o seu poder perpetuamente. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude. É esse Deus que nós temos que buscar, é esse Senhor que nós temos que buscar e o seu poder e a sua presença perpetuamente. O Senhor que é o dono da terra e a sua plenitude, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor tem toda a terra e toda a sua plenitude. O Senhor tem tudo. E aí eu vou ler agora os versículos que são muito importantes também. Primeiro, a sequência de Efésios 3, 16 a 19. Vamos ler? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Olha só, olha o contraste. Lá diz, em Mateus 5, 3, diz que nós devemos ser pobres de espírito. Ali diz, nessa tradução diz humildes. Mas a palavra literal do grego é pobre. E aqui diz o contrário, diz, ó, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Aonde? Mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus, no nosso homem interior. E assim habite Cristo, ou seja, o nome do Senhor também se envolve Jesus Cristo, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados em toda a plenitude de Deus. Note, em Mateus, diz para a gente ser pobre de espírito. Já aqui em Efésios 3,16 diz que nós devemos ser fortalecidos com poder mediante o Espírito. Só que o Espírito aqui, como vai dizer aqui em Efésios 5,18, é o Espírito Santo. É esse Espírito que nós vamos dizer. Nós devemos nos encher. Nós devemos ser fortalecidos com poder e nos encher mediante o Espírito Santo de Deus. E sermos pobres do nosso espírito, do espírito deste mundo. E aí nós devemos, assim, sendo fortalecidos mediante o seu Espírito no nome de Deus, fazer com que habite Cristo no nosso coração pela fé. Nós, apesar de sermos fortalecidos mediante o seu Espírito, nós temos Cristo habitando em nosso coração pela fé, ou seja, a fé na habitação do Espírito Santo não anula, pelo contrário, ela sustenta a habitação do Espírito Santo em nós. E estando, ou seja, nós devemos ter Cristo habitando no nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, com tudo isso, nós devemos ser enraizados, arraigados, alicerçados no amor de Deus, a fim de compreender com todos os santos o amor
é para com Deus e todos os santos e as pessoas que Deus ama, e com todos os santos compreender todas as dimensões, a dimensão da largura, do comprimento, da altura, da profundidade, todas elas. E conhecer assim, compreendendo tudo desse jeito, o amor de Cristo. Ou seja, alicerçados em amor, o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Por isso nós devemos buscar o Senhor e o seu poder e a sua presença perpetuamente. E aí vou ler agora os versículos de Efésios 5, 19 ao 5, 21 e depois 6, 10. Que diz assim, agora olha só, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, começando no versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, isso é um outro direcionamento para nos encher do Espírito. Nós não devemos nos embriagar com as coisas desse mundo. O vinho fala do sangue dessa vida, da vida desse mundo. E também do próprio vinho, que se beber muito vinho, você fica bêbado. Não é para embriagar com vinho. Então nós devemos, onde há dissolução, nós devemos nos encher com o Espírito Santo de Deus. Como que nós podemos nos encher com o Espírito Santo de Deus? Falando entre os irmãos com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E como também, mais uma outra forma, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Agora o detalhe. Existe um versículo na Bíblia que diz, dai graça em tudo. E aqui fala por tudo, em qualquer situação. E por tudo tem uma condição por esse por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos dar graça em nome do nosso Senhor Jesus Cristo por coisas que não é agradável a Deus. Mas por tudo que em nome do Senhor Jesus Cristo nós podemos dar graça. Então, quando nós pecamos, nós damos graça em o pecado, mas não pelo pecado que é por tudo. Porque o pecado não é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor Jesus Cristo não está envolvido em pecado. E por isso, nós não devemos dar graça por causa do pecado a Deus. Mas por tudo que é de acordo com o nome do Senhor Jesus Cristo, nós devemos dar graça. E outra, para que nos enchamos do Espírito Santo, também existe uma outra importante observação. Versículo 21 do capítulo 5 de Efésios. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se a gente nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, nos encheremos também com o Espírito Santo dessa forma. E agora outro versículo que é Efésios 6, versículo 10, que diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, aqui fala também para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Então nós devemos buscar o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença de acordo com todos esses versículos. Vou colocar aqui esses versículos para você ler, que eu acabei esquecendo de colocar. Coloquei sim, está aqui. Então é isso. Já são, agora eu vou editar um pouco, são 14 minutos, vou concluir agora. Vamos orar para concluir. São 14 minutos, mas com a edição pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Senhor Deus, Pai bendito, muito obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, pela tua glória, pela tua verdade. Nos ajuda a buscar o Senhor e o seu poder e a sua presença perpetuamente. Que nós nos enchamos assim da tua santidade, do teu caráter, da tua vida e da tua capacitação para realizar a tua obra e fazer a tua vontade. Ajuda-nos, tenha misericórdia de nós. Nós queremos te agradar constantemente. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Abraço.